Católico devolve o dízimo? Você é daqueles que fala que a Igreja Católica é rica e que a gente não tem que pagar o dízimo? Quem mantém a sua igreja, a sua paróquia? Hoje eu vou falar para vocês sobre o dízimo na Igreja Católica. Sou Cristiane Azevedo e este é o Papo Cristão. Pois é, o católico, quando toca no bolso, ele dá uma arrepiada. Você já deve ter ouvido e até mesmo dado essa desculpa com relação ao dízimo. A Igreja Católica é rica, se o Papa vendesse os bens que ele tem, a Igreja resolveria a fome no mundo. Por que não abrem as igrejas para acolher os pobres? Você deve ter ouvido tudo isso. Ou, eu prefiro doar uma cesta básica para uma pessoa pobre do que devolver o dízimo. Eu vou dar o dízimo para o padre. Você deve ter ouvido esse monte de desculpas. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês que você está enganado. Em primeiro lugar, a Igreja Católica, sim, ela tem propriedades e não são poucas. Se você for no Vaticano, como eu fui, eu visitei os museus do Vaticano. Lá é cheio de obras de arte e você paga para entrar no museu. Sim, porque para manter aquelas obras de arte é preciso muito dinheiro. É preciso manter uma climatização adequada, é preciso uma conservação, porque são obras de muitos anos atrás, é preciso manter a segurança, não é simples. Se aqui no Brasil nós cobrássemos para irmos nas nossas igrejas barrocas, lá em Minas Gerais, nossas obras de arte estariam em melhor condição. Se você já foi em Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, você vai ver a situação daquelas igrejas. Ninguém paga para entrar, simplesmente dá uma oferta, se quiser. Então, a gente fica à mercê do governo, do Ministério da Cultura, do IFAM, para fazer as reformas, a manutenção necessária. Então, nós vemos as obras do Aleijadinho sendo danificadas, inúmeras obras de artes nossas são roubadas, porque a gente não tem condições de manter a segurança desses templos ou de manter um museu com essas obras de arte. Você já parou para pensar nisso? Pois é, na Europa é diferente. Você, para visitar essas igrejas, você paga. Agora, se você vai participar da missa, você não paga nada. Eu, por exemplo, eu fui na missa lá no Vaticano e não paguei nada. Agora, se você vai fazer um tour pelas torres, você vai ter que pagar. É claro, para a manutenção do elevador, para a sua própria segurança. Se uma pessoa cai lá de cima, a igreja tem que indenizar. Então, quando alguém vier te falar que a Igreja Católica deveria vender suas obras, eu te pergunto também, vender para quem? Pensa no constrangimento do Vaticano se ele vende uma imagem de Santa Ana que tem lá, que foi um presidente brasileiro que doou. Já pensou? O constrangimento político que iria gerar? Não é simples assim. Outra questão. O Vaticano, ele tem uma secretaria que se chama Esmolaria Apostólica. Na Esmolaria Apostólica, o Papa retira dinheiro suficiente para fazer as suas obras de caridade. Por exemplo, a lavanderia que ele criou para os moradores de rua, para atender os imigrantes. Ele tem a esmolaria. Ótimo, eu estou falando sobre o Vaticano. Agora eu vou te falar sobre o que o dízimo sustenta.
O dízimo, ele sustenta a igreja paroquial. Há muito tempo atrás, e até em algumas pequenas capelas, são as mulheres que vão lá limpar a igreja, limpar os bancos para uma missa. Mas hoje em dia, ninguém mais faz isso, é muito raro. Você precisa ter um zelador que limpe a igreja, você tem energia elétrica, você tem as hóstias, o vinho, você tem os vasos sagrados, as alfaias, você tem toda uma manutenção da igreja, uma goteira. A paróquia onde eu nasci, Santana do Deserto, ela está batalhando para reformar o telhado da matriz. É caríssimo. A gente precisa se organizar para fazer essa reforma. Ótimo! O dízimo, ele tem essa missão. Ele tem a missão missionária também. O que é a missão missionária? É aquela que ajuda na formação da catequista, do leitor, do ministro, do próprio sacerdote. A gente ajuda com o nosso dízimo aos seminários. Uma parte vai para a manutenção dos seminários, uma parte vai para o asilo dos sacerdotes. Nossos sacerdotes não têm família. Eles têm pai e mãe, mas os pais falecem. Eles não têm filhos nem netos. Quando eles já estão idosos, doentes, eles precisam de um lugar para serem acolhidos. Nem sempre a família os acolhe. Geralmente as dioceses ou arquidioceses têm o que nós chamamos de lar sacerdotal ou asilo dos sacerdotes. Pois é, se eu ainda não te convenci com relação ao dízimo, eu vou te falar uma outra questão. Se você é aquele que diz, eu prefiro dar uma cesta básica do que devolver o dízimo, eu vou te perguntar, quantas cestas básicas você doou durante esse ano de 2021? Pense. Não acredito que você doou uma a cada mês. Se você não é capaz de mexer no próprio dinheiro, como que você vai ser capaz de entregar a sua vida, a sua família para Jesus? E quanto que eu devolvo do dízimo? Porque dízimo é devolução. Dízimo não é pagamento. Deus não precisa do nosso dinheiro. A instituição precisa. Porque a igreja ela tem que ser independente. Ela tem que ser independente dos governos, ela tem que ser independente. Quem mantém a igreja tem que ser o próprio cristão. Não tem que ser um prefeito, um governador, um deputado, nada disso. Nós é que temos que manter a igreja. Cada um com aquilo que puder. O mandamento da igreja diz pagar o dízimo conforme o costume. Como que é o costume da sua paróquia? E quais são as suas condições? A principal característica do dízimo é a constância. Não dá para você hoje devolver R$100 e passar o ano inteiro sem devolver, porque as contas da igreja, ela vence todo mês. Então é a constância. A paróquia precisa contar com você. A palavra dízimo diz 10%. Há inúmeras passagens na Bíblia que eu poderia apresentar para você. Mas pesquise, você vai encontrar. Para chegar aos 10%, você tem que fazer uma experiência de fidelidade. Seja fiel. Vá até a secretaria da sua paróquia, faça o seu cadastro e diga: serei fiel. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Pense, quanto que você gasta de pizza,
Será que você não poderia, durante o mês, abandonar uma pizza e devolvê-la em forma de dízimo? Será quanto que você gasta de refrigerante ou de cerveja? Você não poderia abandonar um tanto para que isso vire o seu dízimo? À medida que você é capaz de abrir mão de alguma coisa e transformar isso em dízimo e ser fiel a isto, você vai perceber as bênçãos que acontecerá com você. Eu sou testemunha fiel disso. Não vou me estender, porque cada um terá a sua história. Mas eu aconselho: fidelidade é o primeiro passo. Constância é o segundo passo. O terceiro passo, decisão. O quarto passo, abrir mão de algo. O que em seu dia a dia você pode abrir mão? Eu tenho certeza, há muitas coisas que você consegue abrir mão. Não se preocupe, que seja 10, 15, 20, 30, o valor neste momento não importa. O que importa é a sua decisão. Ser constante, ser fiel, ser frequente e ser capaz de abrir mão. E para encerrar, eu toco nesse assunto porque julho, no Brasil, é chamado do mês missionário do dízimo. O julho tem essa missão de conscientizar o cristão católico sobre a importância dele ser dizimista, dele ser também colaborador financeiramente do seu templo, da sua religião. Eu espero você no nosso próximo programa no domingo que vem. Tchau!